O que você faria se descobrisse que a Eva que você conhece é apenas a ponta do iceberg de uma história muito mais sombria e complexa? E se eu te contasse que textos antigos, alguns até mencionados na própria Bíblia, revelam que Eva teve uma vida anterior à criação de Adão e um papel muito mais poderoso do que a igreja jamais permitiu que você soubesse? Hoje, vamos desvendar os segredos mais profundos sobre a primeira mulher, segredos que foram deliberadamente apagados da história. Bem-vindos ao Portal da Salvação. Antes de começarmos, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e permaneça até o final, porque há um ensinamento transformador reservado para você. Você já se perguntou por que Eva conversou tão naturalmente com uma serpente no Éden? Por que ela não demonstrou medo ou surpresa diante de um animal falante? Por que a Bíblia menciona que Caim, após matar Abel, encontrou uma esposa em terras distantes quando supostamente só existiam Adão e Eva no mundo? De onde vieram essas outras pessoas? Hoje, vamos além do que os pastores tradicionais estão dispostos a discutir. Vamos explorar não apenas o texto canônico, mas também os escritos antigos, que foram sistematicamente removidos do cânon bíblico. Textos como o livro de Enoque, citado pelo próprio apóstolo Judas, o Apocalipse de Adão e os manuscritos de Nag Hammadi. Estes documentos preservam tradições antigas sobre Eva que vão muito além da simples mulher que comeu o fruto proibido. Prepare-se para descobrir uma Eva que talvez você prefira que tivesse permanecido nas sombras. Uma Eva que desafia tudo o que você pensava saber sobre as origens da humanidade. Vamos começar com a revelação mais chocante. Eva não foi a primeira mulher criada por Deus. Se você está franzindo a testa agora, perguntando-se se ouviu direito, não está sozinho. No entanto, antigas tradições judaicas preservadas no Talmud e em textos como o alfabeto de Ben Sira falam explicitamente de Lilith, a verdadeira primeira mulher, criada ao mesmo tempo que Adão e do mesmo pó da terra, não da costela. Segundo estes textos antigos, Lilith recusou-se a se submeter a Adão, argumentando: "Fomos criados iguais. Por que devo deitar-me embaixo de você?" Quando Adão tentou forçá-la à submissão, Lilith pronunciou o nome sagrado de Deus e voou para longe do Éden. Deus então enviou 3 anjos para trazê-la de volta, mas ela recusou, escolhendo viver nas regiões selvagens próximas ao Mar Vermelho, onde se uniu a demônios nas Escrituras e deu à luz centenas de Lilim, demônios, por dia. Esta narrativa sobre Lilith explica um dos mistérios mais intrigantes da Bíblia. Por que existem 2 histórias de criação em Gênesis? Em Gênesis 1:27 lemos: "Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou." Mas depois, em Gênesis 2, temos uma segunda narrativa onde a mulher é criada da costela de Adão. Estas não são repetições, são 2 criações distintas. A primeira mulher criada simultaneamente com Adão seria Lilith. Somente depois de sua partida é que Eva foi criada como substituta. Isso também explicaria por que a serpente no jardim não era uma completa estranha para Eva. Alguns textos gnósticos, como o Apócrifo de João, encontrado em Nag Hammadi, sugerem que a serpente era, na verdade, Lilith, retornando ao jardim, buscando vingança contra Adão através de sua nova companheira. Isso explicaria o conhecimento íntimo que a serpente tinha sobre as motivações divinas e sua capacidade de manipular Eva tão eficazmente. Quando exploramos os milagres bíblicos pouco conhecidos e as histórias bíblicas esquecidas, percebemos que há muito mais nas entrelinhas do que nos é ensinado. O livro de Enoque, citado na carta de Judas e considerado escritura por muitas comunidades cristãs primitivas, fornece detalhes adicionais sobre a era antediluviana, incluindo interações entre seres celestiais e mulheres humanas,
um contexto essencial para entender completamente o papel de Eva na narrativa cósmica. Mas a história fica ainda mais intrigante. O Apocalipse de Adão, outro texto encontrado em Nag Hammadi, apresenta um relato surpreendente. Após a queda, Eva teria compartilhado com Adão um conhecimento superior que ela recebeu durante seu encontro com a serpente. Neste texto, Eva diz: "Levantei-me e vi uma árvore, e uma criatura com aparência de águia veio. Era a serpente, que me ensinou o conhecimento." Longe de ser apenas enganada, Eva é retratada como receptora de uma gnose divina que transcendia as limitações impostas pelo demiurgo, o criador imperfeito do mundo material, segundo os gnósticos. O que a Bíblia canônica não nos conta é que Eva possuía habilidades sobrenaturais que foram deliberadamente suprimidas das narrativas oficiais. No livro dos Jubileus, um texto considerado canônico pela Igreja Ortodoxa Etíope até hoje, Eva é descrita como tendo visões proféticas e conhecimento dos ciclos celestiais. Ela não era meramente uma companheira passiva de Adão, mas uma sacerdotisa com conexão direta com o divino. O Evangelho de Eva, mencionado por Epifânio no século IV e infelizmente perdido em grande parte, supostamente continha revelações dadas diretamente a Eva pelo que ela chamava de a verdadeira serpente. Não um enganador, mas um mensageiro de luz enviado para libertá-la das restrições impostas pelo Deus Criador. Este texto teria sido tão perturbador para a ortodoxia emergente que foi sistematicamente destruído, restando apenas fragmentos e referências indiretas. Nos textos gnósticos, como o Sobre a Origem do Mundo, Eva é frequentemente associada à figura de Sofia, sabedoria, o aspecto feminino da divindade que caiu do pleroma, a plenitude divina, e cuja essência ficou aprisionada na matéria. Segundo esta tradição, quando a serpente ofereceu o conhecimento a Eva, não estava oferecendo pecado, mas libertação, a chance de reconhecer sua verdadeira natureza divina. Como nas parábolas esquecidas de Jesus, esta interpretação inverte completamente nossa compreensão tradicional do evento. Esta visão de Eva como portadora de sabedoria divina encontra ecos surpreendentes em algumas passagens da própria Bíblia canônica. Em Gênesis 3:22, após a queda, Deus diz: "Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal." Esta declaração extraordinária confirma que Eva e Adão realmente adquiriram um conhecimento divino através de sua transgressão, exatamente como a serpente havia prometido. Isso levanta questões profundas. Se a serpente falou a verdade, e Deus parece confirmar isso, quem realmente estava enganando quem no jardim? Outro aspecto chocante revelado nos textos apócrifos é a verdadeira identidade da serpente. No Apocalipse de Moisés e na vida de Adão e Eva, textos judaicos do primeiro século, a serpente não agia sozinha, mas era um instrumento usado por um ser muito mais poderoso, Samael, frequentemente identificado como Satanás. Segundo estes textos, Samael estava motivado por inveja, não de Adão, mas de Eva. Ele viu nela uma beleza e poder espiritual que superavam até mesmo os de Adão, e por isso concentrou seus esforços em corrompê-la. Nas batalhas espirituais na Bíblia, frequentemente vemos forças cósmicas em conflito, usando humanos como peões. A história de Eva não é exceção. O livro dos Segredos de Enoque, ou Guns Enoque, sugere que o verdadeiro alvo da serpente era a luz divina que Eva carregava dentro de si. Uma essência espiritual que, se preservada, teria permitido à humanidade transcender as limitações físicas sem passar pela morte. Esta luz seria transmitida através da linhagem feminina até culminar no nascimento do Messias, explicando por que a genealogia messiânica inclui menções específicas a mulheres como Tamar, Raabe, Ruth e Batseba, todas figuras controversas que, como Eva, desafiaram as convenções de suas épocas. Um dos segredos mais perturbadores sobre Eva
envolve sua relação com seres além do humano. O livro de Enoque, considerado escritura pelos primeiros cristãos e citado no Novo Testamento, descreve como anjos caídos, os vigilantes, desceram à terra e se uniram com mulheres humanas, gerando os Nefilim, gigantes híbridos que corromperam a criação. Embora o texto canônico de Gênesis 6 mencione brevemente este episódio, o livro de Enoque fornece detalhes surpreendentes. Alguns textos rabínicos, como o Zohar, o texto central da Cabala judaica, sugerem que Eva teve encontros com estes seres antes mesmo de se unir a Adão. Segundo estas tradições, o próprio Samael, identificado como o príncipe dos demônios, teve relações com Eva, e deste união nasceu Caim. Isso explicaria a enigmática passagem de 1 João 3,12, que afirma que Caim era do maligno, uma declaração que vai muito além de simplesmente dizer que ele era uma pessoa má. Esta tradição também lançaria luz sobre o misterioso diálogo em Gênesis 4:1, onde Eva diz, após dar à luz a Caim, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. A palavra hebraica kaniti, adquiri, compartilha a raiz com o nome Caim e sugere a aquisição de algo externo, não geração natural. Alguns estudiosos da Cabala interpretam esta passagem como Eva reconhecendo que Caim não era filho de Adão, mas resultado de sua união com uma entidade espiritual. O Testamento de Salomão, um texto pseudepigráfico do primeiro século, contém um diálogo entre o rei Salomão e diversos demônios que ele convocou para construir o templo. Um destes demônios afirma ser descendente direto da união entre Eva e um anjo caído, revelando que existiria uma linhagem demoníaca paralela à linhagem humana, ambas originadas de Eva. Esta revelação poderia explicar a constante batalha espiritual que permeia as Escrituras. Não seria apenas um conflito externo, mas uma guerra civil dentro da própria família humana estendida. Nos manuscritos de Qumran, os rolos do Mar Morto, encontramos referências a filhos da luz e filhos das trevas, duas linhagens distintas em guerra perpétua. À luz das tradições sobre Eva, podemos interpretar estas designações não apenas como metáforas morais, mas como referências a linhagens literais descendentes de diferentes uniões primordiais. O documento de Damasco, um dos textos de Qumran, fala explicitamente sobre como os vigilantes caíram por causa de sua atração pelas filhas dos homens, e como os antigos caíram por seguirem a obstinação de seus corações. Esta compreensão mais profunda sobre Eva e sua descendência lança nova luz sobre a promessa em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esta não seria apenas uma profecia messiânica abstrata, mas uma declaração literal sobre o conflito entre duas linhagens distintas, uma puramente humana através de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, e outra híbrida através de Caim. Como nas histórias de José do Egito ou nas narrativas sobre reis esquecidos da Bíblia, vemos aqui um drama familiar que transcende gerações e tem implicações cósmicas. Talvez o aspecto mais chocante desta revelação seja que, segundo textos como o Livro dos Gigantes, outro texto de Qumran, esta linhagem híbrida não foi completamente destruída pelo dilúvio. Alguns dos Nefilim teriam sobrevivido, explicando as referências pós-diluvianas a gigantes como Og de Bazã, os Anaquins e Golias. Se verdadeiro, isso significaria que o legado sobrenatural de Eva continua entre nós até hoje, uma ideia que ressoa com as visões apocalípticas de Daniel e as profecias sobre os tempos finais. Um dos aspectos mais surpreendentes sobre Eva, revelados nos textos apócrifos, é sua vida após a expulsão do Éden. O Apocalipse de Moisés, também conhecido como Vida de Adão e Eva, descreve como Eva, não Adão,
assumiu a liderança espiritual da família após a queda. Segundo este texto, Eva teve visões e experiências místicas que Adão não compartilhava, incluindo encontros com anjos, que lhe ensinaram rituais de purificação e orações para expiar o pecado original. Estes textos descrevem Eva realizando o primeiro ritual de penitência da história humana, permanecendo de pé no rio Tigre por 37 dias em jejum completo, enquanto Adão fazia o mesmo no rio Jordão. Durante este período, Eva teria recebido revelações sobre o futuro da humanidade e o plano divino de redenção que transcendiam até mesmo o conhecimento de Adão. Como nas histórias de mulheres fortes da Bíblia, como Débora, juíza de Israel, vemos aqui uma Eva que não é meramente uma seguidora, mas uma líder espiritual por direito próprio. Outro detalhe fascinante encontrado no livro dos Jubileus é que Eva falava a língua dos anjos no Éden, um idioma que ela parcialmente reteve mesmo após a queda. Esta habilidade linguística sobrenatural permitia a Eva compreender o mundo natural de maneiras que Adão não conseguia, incluindo a capacidade de comunicar-se com animais e interpretar os sinais dos céus. Isso explicaria por que foi Eva, não Adão, quem conversou com a serpente. Ela já possuía a capacidade de comunicação interespécies que Adão não tinha. O Evangelho de Filipe, outro texto gnóstico de Nag Hammadi, sugere algo ainda mais radical, que Eva não era apenas igual a Adão, mas superior em certos aspectos espirituais. O texto afirma: quando Eva estava em Adão, não havia morte. Quando ela foi separada dele, veio a morte. Se ela entrar nele novamente e ele a receber, não haverá morte. Esta passagem enigmática sugere que Eva representava um princípio espiritual vital, que quando separado de Adão, representando a humanidade, resultou na mortalidade. A reintegração deste princípio feminino seria, portanto, essencial para a salvação humana. Esta visão de Eva, como portadora de um princípio espiritual vital, encontra paralelos surpreendentes no simbolismo bíblico do Apocalipse, onde a Igreja é representada como a noiva de Cristo. Assim como Eva foi tirada do lado de Adão enquanto ele dormia, a Igreja nasceu do lado perfurado de Cristo na cruz. A reintegração final, o casamento do Cordeiro, representaria a restauração da unidade primordial perdida no Éden. O livro de Adão e Eva, um texto cristão primitivo, descreve como Eva teve uma visão profética antes de morrer, na qual viu toda a história futura da humanidade, incluindo a vinda do Messias e o julgamento final. Em seu leito de morte, ela teria reunido todos os seus descendentes e compartilhado com eles conhecimentos secretos sobre como navegar no mundo caído enquanto preservavam a conexão com o divino. Este papel de Eva como profetisa e transmissora de sabedoria secreta ecoa as funções de profetas menores nas escrituras canônicas, mas com uma dimensão esotérica adicional. Talvez o aspecto mais controverso desta tradição seja a sugestão, encontrada em textos como o Evangelho de Bartolomeu, de que Eva possuía conhecimento do nome inefável de Deus, o mesmo nome que, segundo a tradição judaica, conferia poder sobre a criação. Este conhecimento teria sido parcialmente transmitido a Salomão, explicando seus poderes sobrenaturais, e estaria codificado em seus escritos, especialmente no Cântico dos Cânticos, que alguns cabalistas interpretam como contendo fórmulas místicas disfarçadas de poesia erótica. Um dos segredos mais bem guardados sobre Eva envolve seu papel nos eventos do dilúvio. Enquanto a narrativa bíblica canônica foca em Noé, textos como o Livro das Antiguidades Bíblicas, Pseudofilo, revelam que a esposa de Noé, Naamá, carregava consigo conhecimentos secretos transmitidos por Eva através de uma linhagem ininterrupta de mulheres.
Estes conhecimentos incluíam não apenas práticas agrícolas e medicinais, mas também rituais de proteção espiritual que foram cruciais para a sobrevivência da família durante o cataclismo. O nome Naamá aparece em Gênesis 4:22 como irmã de Tubal-Caim, da linhagem de Caim. Alguns textos midráshicos sugerem que esta Naamá se tornou a esposa de Noé, criando uma união entre as linhagens de Caim e Sete. Um detalhe explosivo que sugere que o próprio Noé, o justo e íntegro em suas gerações, teria se casado com uma descendente da linhagem supostamente corrupta. Isso implica que o plano divino não era eliminar completamente a linhagem de Caim, mas purificá-la e reintegrá-la através desta união estratégica. Esta tradição sobre Naamá, como preservadora dos conhecimentos de Eva, encontra paralelos surpreendentes na história de Naamã, o comandante sírio curado por Eliseu. Em ambos os casos, vemos figuras cujos nomes derivam da raiz hebraica que significa agradável ou belo, que servem como pontes entre mundos aparentemente incompatíveis, no caso de Naamá, entre as linhagens de Caim e Sete, no caso de Naamã, entre Israel e as nações pagãs. O livro de Enoque Etíope contém uma passagem intrigante sobre como, antes do dilúvio, certos anjos revelaram às mulheres conhecimentos proibidos sobre ervas, encantamentos, astronomia e metalurgia. Estes conhecimentos, originalmente parte da sabedoria edênica de Eva, teriam sido corrompidos pelos vigilantes, mas uma versão purificada deles teria sido preservada por Naamá na arca. Após o dilúvio, estes conhecimentos teriam sido a base para a reconstrução da civilização humana. Textos como o Testamento de Salomão sugerem que parte deste conhecimento incluía a capacidade de comandar espíritos e forças naturais, habilidades que posteriormente seriam atribuídas a figuras como Salomão e Melquisedeque, sacerdote. A conexão entre Eva e Melquisedeque é particularmente fascinante. Segundo alguns textos gnósticos, Melquisedeque não era um ser humano comum, mas uma manifestação do poder feminino de Deus, que Eva originalmente incorporava no Éden antes da queda. Esta tradição sobre o conhecimento esotérico de Eva também explicaria por que as mulheres foram frequentemente associadas à magia e à adivinhação nas culturas antigas. A história da médium de Endor, em 1 Samuel 28, que conseguiu invocar o espírito de Samuel, seria um exemplo de como fragmentos do conhecimento original de Eva sobreviveram em práticas ocultas. Similarmente, quando Jezabel é descrita como praticante de muitas feitiçarias em 2 Reis 9:22, poderia estar se referindo a tradições corrompidas derivadas deste conhecimento primordial. Talvez o aspecto mais perturbador desta tradição seja a sugestão, encontrada em textos como o Zohar, de que Eva possuía conhecimento sobre como manipular o próprio código da criação, o que modernamente poderíamos comparar ao DNA. Este conhecimento, parcialmente preservado em linhagens secretas, explicaria fenômenos bíblicos como a extrema longevidade dos patriarcas antediluvianos e certas capacidades sobrenaturais demonstradas por figuras como Sansão. Como nas narrativas sobre milagres bíblicos pouco conhecidos, estas habilidades não seriam violações das leis naturais, mas aplicações de conhecimentos superiores sobre como essas leis realmente funcionam. O aspecto mais revolucionário sobre Eva, revelado nos textos apócrifos, é sua conexão com o fim dos tempos. O Apocalipse de João, um texto gnóstico diferente do Apocalipse canônico, descreve como o espírito de Eva será reencarnado nos últimos dias como a mulher vestida de sol, mencionada em Apocalipse 12. Esta mulher, que dá à luz o filho varão que governará as nações, representaria a restauração do princípio feminino divino que foi suprimido ao longo da história. Esta interpretação
lança nova luz sobre a enigmática passagem dos 7 selos do Apocalipse e a identidade dos 4 cavaleiros. Segundo esta tradição, os cavaleiros representariam as 4 distorções primordiais que resultaram da supressão do princípio feminino que Eva originalmente incorporava: guerra, masculinidade tóxica, fome, exploração da terra, peste, desequilíbrio ecológico e morte, separação do divino. A abertura dos selos seria, portanto, não apenas um julgamento, mas um processo de revelação e restauração. O Evangelho de Maria Madalena, outro texto gnóstico, estabelece uma conexão direta entre Eva e Maria Madalena, sugerindo que a segunda seria uma manifestação da essência espiritual da primeira. Quando Jesus aparece primeiro a Maria após a ressurreição, como registrado no Evangelho de João, isso não seria coincidência, mas um reconhecimento simbólico de que a redenção começa com a restauração do princípio feminino, que foi o primeiro a cair. Como nas histórias de Mardoqueu e Ester, vemos aqui um padrão de inversão divina, onde o que foi primeiro na queda torna-se primeiro na restauração. Esta conexão entre Eva e Maria Madalena também explicaria por que tantas tradições gnósticas consideravam Madalena, não Pedro, como a verdadeira sucessora de Jesus e repositório de seus ensinamentos mais esotéricos. O Evangelho de Filipe chega a descrever Maria como a companheira de Jesus, usando terminologia que ecoa a relação entre Adão e Eva. Alguns estudiosos sugerem que o verdadeiro Santo Graal não seria um cálice literal, mas o útero de Maria Madalena, carregando a descendência de Jesus, uma linhagem que uniria simbolicamente as essências de Adão, Jesus e Eva, Maria, restaurando a unidade primordial perdida no Éden. O Apocalipse de Adão contém uma profecia ainda mais radical, que nos últimos dias surgirá uma figura feminina que revelará que o Deus adorado pelas religiões abraâmicas não é o verdadeiro Deus Supremo, mas apenas um demiurgo, um criador imperfeito que manteve a humanidade em ignorância. Esta revelação provocaria uma transformação espiritual global que transcenderia todas as religiões existentes. Como nas profecias bíblicas sobre a Nova Jerusalém descendo dos céus, esta tradição fala de uma transformação radical da consciência humana. Nos textos de Nag Hammadi, especialmente o trovão Mente Perfeita, encontramos um poema enigmático narrado por uma voz feminina divina que se identifica simultaneamente como a primeira e a última, a honrada e a desprezada, a prostituta e a santa. Dualidades que refletem as múltiplas dimensões de Eva como tanto a mãe dos viventes quanto a porta do pecado. Este texto sugere que a verdadeira natureza de Eva transcende as categorias morais simplistas e que sua reabilitação completa nos últimos dias revelará dimensões da divindade que foram suprimidas pelas tradições patriarcais. Talvez o aspecto mais perturbador desta tradição seja a sugestão, encontrada em textos como o Evangelho de Judas, de que a verdadeira mensagem de Jesus incluía a revelação de que o Deus do Antigo Testamento não era o Pai a quem ele se referia, mas uma divindade inferior que mantinha a humanidade em escravidão espiritual. A verdadeira queda não teria sido a desobediência de Eva, mas a aceitação da autoridade deste demiurgo. A serpente, longe de ser um vilão, teria sido um emissário do verdadeiro Deus Supremo, tentando libertar Eva desta ignorância imposta, uma interpretação que inverte completamente a narrativa tradicional e transforma Eva de vilã em heroína cósmica. Meu amigo, o que você acabou de ouvir não é apenas informação, é uma revelação que tem o poder de transformar completamente sua compreensão das Escrituras e da própria natureza da espiritualidade. Eva não era simplesmente a mulher que comeu o fruto proibido. Ela era uma figura cósmica, cujo papel na história da salvação é muito mais profundo e complexo do que a igreja tradicional jamais admitiu.
Pense por um momento, se estas tradições antigas contêm mesmo fragmentos de verdade, como isso muda a sua compreensão não apenas de Eva, mas de toda a narrativa bíblica. Como isso transforma sua visão sobre o papel das mulheres na história espiritual da humanidade. E mais importante, o que isso revela sobre as forças que têm interesse em manter estas verdades ocultas. Se este conteúdo abalou suas convicções e despertou sua sede por conhecimento mais profundo, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está pronto para transcender as interpretações superficiais e mergulhar nas camadas mais profundas da verdade espiritual. Deixe nos comentários qual revelação sobre Eva mais impactou você e por quê. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo e ative as notificações para não perder nossas próximas explorações das verdades ocultas nas Escrituras. Lembre-se das palavras de Jesus em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez a verdade sobre Eva seja exatamente a chave de libertação que você estava procurando. Terminei. Ao encerrarmos esta jornada pelos segredos de Eva, quero convidá-lo a aplicar este conhecimento de forma prática em sua vida espiritual. Não se trata apenas de acumular informações esotéricas, mas de reconhecer como estas revelações podem transformar sua relação com o divino e sua compreensão do propósito da existência humana. Se Eva realmente carregava dentro de si um princípio divino feminino que foi suprimido ao longo da história religiosa, como podemos restaurar o equilíbrio em nossa própria espiritualidade? Se a queda não foi simplesmente desobediência, mas um passo complexo em um drama cósmico maior, como isso transforma nossa compreensão do pecado, da redenção e do propósito da encarnação de Cristo? Gostaria de saber de você. Após ouvir estas revelações sobre Eva, você consegue perceber padrões semelhantes se repetindo em sua própria vida espiritual. Você já sentiu que há dimensões do divino que foram sistematicamente excluídas das tradições religiosas dominantes? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Este é um espaço seguro para a exploração espiritual autêntica. Se este conteúdo ressoou com você, apoie nossa missão de trazer à luz as verdades ocultas das Escrituras. Inscreva-se no canal, ative as notificações e considere tornar-se um membro para acessar conteúdos exclusivos, onde exploramos estes temas com ainda mais profundidade. Encerro com as palavras enigmáticas do Evangelho de Tomé, um dos textos de Nag Hammadi. Quando vocês fizerem o dois se tornar um, e quando fizerem o interior como o exterior, e o exterior como o interior, e o acima como o abaixo, então vocês entrarão no reino. Talvez a verdadeira mensagem de Eva seja precisamente esta: a necessidade de transcender as dualidades que nos mantêm presos em uma compreensão limitada do divino e de nosso próprio potencial espiritual.